Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem zumbis e ali não tinha, e agora? É isso! Eu sabia! Guaxaverso existe. Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, faz O Guaxa sabe. Espera, o que é o Guaxaverso? Era só uma questão de tempo. Todos O Guaxaverso vão sempre conhecer existiu. o Então nós finalmente Eu quero provamos entender o a existência do Guaxaverso. Alguém me explica o que é o Guaxaverso? Pessoal, não existe Guaxaverso. Eu acredito no Guaxaverso. Mas supondo que ele exista. Guaxaverso, onde o que não existe é debatido. Mas a gente tem que se apresentar, professora. E se a gente quiser conversar com eles? Mímica. Qualquer coisa que não gere um NPC. Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, narrador, produtor e idealizador do podcast Realidades Paralelas Guaxinim. E a Esqueletiza, ela é cunhada da Bia. É isso? Eu acho É isso, que é. né? É. Pra quem não sabe, o Guaxaverso é nosso antigo escolha do mestre. Aqui vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio, que no caso foi o baile RP Guaxa 131. Eu estou aqui hoje com a juvidada do dia, ou da noite, no caso do momento dessa gravação, a nossa querida Rebel Bia. Olá, Bia. Oi, gente. Nossa, realmente, o meu irmão é funcionário... O meu marido, companheiro, não sei, é funcionário público e a minha cunhada é diretora de uma escola. Eu tô muito bem na vida. Tem que ver se no momento deste episódio o Morte e Gabriel estão de bem ou de mal, né? É um vai e volta, né? Mas a gente confia no amor, eu acho. É verdade. Mas fiquem abertos. Mas estamos aqui então para ler os comentários. Eu queria convidar você, sério. A gente está indo agora entre o meu aniversário, que é dia 26 de abril, e o aniversário do RP Guaxa. O primeiro episódio, A Bruxa, a Morte e as Quatro Gatas, saiu no dia 24 de maio de 2018. Em outra vida já. Realmente. Então a gente vai fazer 5 anos, é isso? Isso. 5 anos de RP Guaxa, que bagulho doido. Então, entre o meu aniversário e o aniversário do RP Guaxa, teremos episódios extras. 2 episódios extras, na verdade. Eles vão sair entre os episódios normais. Então vai ser o mês de maio, começando pelo último dia de abril. Mas o mês de maio vai ter um episódio toda quinta-feira. Significa que nosso editor tá fazendo episódio por metade do preço? Não. Então, vamos lá, a gente apoia esse projeto, me ajuda a estar pagando os episódios. Seja nosso padrinho para ajudar a ter cada vez mais RP Guaxa, para fazer parte dessa comunidade maravilhosa. A Bia é nossa madrinha, eu conheci ela lá. A Bia fez muitos amigos, me corrija se eu estiver errado, tá, Bia? A Bia fez muitos amigos lá na taberna. Sim. E, inclusive, arrumou um namorado. Exatamente. Eu desencalhei finalmente, por causa da taberna. Não é... Não fala desencalhei, fica feio. Fica assim... Ô, gente, eu tava ali realmente na dificuldade. Eu achei um doido que gostou de mim. Acontece. Ok. Então, ela encontrou um doido que gostou dela, sim, e também, principalmente, ela encontrou pessoas que gostam das mesmas coisas que ela, e foi isso que deu os amigos, e por consequência, um Jean na vida dela. E para você fazer parte dessa comunidade, a partir de R$10, você vai... Às vezes demora uma semana ou 2 para receber o e-mail, porque eu faço sozinho. Você vai receber o e-mail do grupo do Telegram, você vai clicar, você vai chegar lá no grupo, vai conhecer um monte de pessoas maravilhosas. Tem um grupo principal para trocar ideia, tem um grupo de spoilers, você recebe o episódio antes, você grava a voz de NPC. Quais são os grupos que tu mais conversa lá, Bia? Caraca, eu não fico muito no de spoiler, porque eu ainda tô atualizando com os episódios. Mas eu fico muito na sala de jogos, pegando mesas. Porque sim, tem entrado no de games. Tá sempre rolando mesa. Exatamente, rola muita mesa boa. Tem o grupo das meninas também, que é maravilhoso. A gente tá saindo agora do mês de março, né, que é o mês das mulheres. Então a gente fez as mesas das manas. Foi muito legal. Bacana, isso eu não fico sabendo, porque eu não faço parte desse grupo, né? Ele faz parte da família RP Guaxa, mas obviamente eu não faço parte desse grupo, mas eu sei que tem pessoas maravilhosas lá neste grupo e que saem essas mesas específicas só para as meninas. Se você, menina, ou por algum motivo tem vergonha ou tem, sei lá, medo de jogar RPG, por qualquer motivo que seja, todas as mesas são bem tranquilas, inclusive lá na RP Guaxa, mas se tu quiser, dá pra fazer uma mesa só com as meninas. Olha que exatamente, foi a primeira vez que eu ofereci a minha mesa pra mestrar, porque geralmente eu tava
chamando pessoas que me sentia mais confortável. E ali pras meninas foi a primeira vez que eu abri a mesa pra quem quisesse. Pô, bem legal, bem legal. E tu quer fazer parte desta família incrível. A partir de R$10 você faz parte do grupo. Se quiser doar mais, ganhando na Mega Sena, porra, vem. Inclusive o pessoal do Instagram insistiu, porque eles têm carta branca. Eles colocaram na semana passada o Pix do RP Guacha, que é o rpguacha@gmail.com. E algumas pessoas mandaram lá uns meninos. Agradeço muito a vocês. Mas a melhor forma de apoiar é assinando o RP Guacha. Outra forma de ajudar a gente, seguir a gente nas redes sociais, @MarceloGostin, @RPGuacha, tanto no Twitter quanto no Instagram. O Twitter, ele tá lá largado das moscas às vezes, porque só eu cuido dele. Mas o Instagram tem pessoas maravilhosas cuidando, tem sempre bastante material lá para vocês estarem acompanhando. Sigam os dois, me sigam também, @MarceloGostin, porque é muito bacana ter números. Números na internet são importantes. Por exemplo, o RP Guacha hoje é o podcast mais baixado de RPG. O RP Guacha hoje é o mais premiado, porque também a gente fez a limpa lá no D20 Awards. Foi maravilhoso. Vários podcasts foram convidados para ver o filme do D&D antes. O RP Guacha não foi, porque a gente tem números... por mais que a gente tenha esses números que eu sei, que vocês sabem, que a gente viu nesses prêmios, nas redes sociais o número ainda é baixo, então sigam lá, a gente se ajuda muito. E se as pessoas quiserem te seguir, Bia, como é que as pessoas fazem? Então, eu não uso o Twitter, eu tô realmente mais no Instagram, no @BiaCarolineCP__. Em breve aí eu pretendo voltar com o meu site, onde eu fazia resenhas também, de filmes, de livros, de séries, mas tá em stand-by por causa da vida adulta. É complicado. Pois vida adulta é complicado. Eu queria hoje estar jogando mais New Horizon, mas tô aqui. A vida adulta exige... Eu tô gravando aqui, tô me divertindo? Tô. Mas isso aqui faz parte da vida adulta. É isso aí. Mas um dia volta. Enquanto isso, me sigam lá no Instagram, que eu posto um monte de coisinha idiota no Stories. Além disso, a gente tá fazendo essa leitura na Twitch, twitch.tv/rpguacha. A única coisa que eu faço na Twitch é ler comentários. Por que eu não jogo RPG aqui? Porque é trabalhoso pra caramba. E como disse a Bia, a vida adulta, eu não tenho tempo pra preparar as coisas. Além disso, eu tenho uma opinião muito forte sobre RPG com plateia. Eu já acho que quando eu faço RPG, nunca vai ser a mesma coisa que eu jogar na mesa da minha cozinha. Porque a Bia, a Ju, todo mundo tá jogando, e eles estão jogando, obviamente, pra se divertir, mas na cabeça deles eles sabem que isso um dia vai sair para outras pessoas estarem avaliando. Então, querendo ou não, isso faz a pessoa pensar duas vezes, às vezes, muda um pouco a cabeça, né? Enquanto se eu estiver jogando na mesa da cozinha, a pessoa pode falar a maior imbecilidade do mundo, porque a gente está entre amigos e vai ficar ali, né? E eu acho que isso é muito potencializado em lives. Eu acho, por exemplo, algumas pessoas, principalmente quem já grava podcast, levaria de boa, mas ainda seria influenciado. E para algumas pessoas, por exemplo, no episódio passado, no episódio 5, o Chunin e o Caio começaram a aventura extremamente nervosos. A gente sente isso no episódio, e daí eles se soltam. Ali, antes da metade, eles já estão livre, leve, soltos, né? E se divertindo com a gente. Mas imagine se fosse numa live. Talvez eles não conseguiriam se soltar no episódio inteiro. Então, tem tudo isso, né? Mas já me perdi demais. Por enquanto eu ainda tenho um trabalho de 8 horas que me consome 10, né? Porque tem o deslocamento, eu sou obrigado a almoçar, né? Bom, né? Mas é uma hora que a gente acaba perdendo. Então, é isso. Mas estamos aqui para ler os comentários. Eu não li nenhum comentário ainda. Quero dizer para vocês, esse, até agora, é o meu episódio favorito. Ele vai abrir uma porta que eu vou falar mais sobre ela à medida que os comentários forem desenrolando. Porque ao final do episódio passado eu comento de que NPCs desse episódio iam voltar. Mas como eles vão voltar? Isso a gente vai discutir ainda hoje. Primeiro comentário, para desespero de quem faz o bingo, né? É do Vendraco Horda. E daí tem um smiley de dragão. Segue dando corda, Pato V. Vai, Kaká. O Pato V ele fez com os smileys. Salve, salve, Guaxaverso, grande guaxinim e convidado ou convidada da noite, que é a Rebelvidada. Que episódio bem doido. Bem doido, eu vou tomar como elogio. E um rostinho rindo e chorando. Melhor comentário. Se ele é invisível, pode estar aqui e agora. A professora olha ao redor pra ver se acha o cara invisível. Aí, 3 smiles rindo de chorar.
Tenho 3 perguntas. Primeiro, nosso amigo Corvo que foi apresentado nesse episódio é o mesmo do episódio 2? Não, não é, nem a pau. Segunda, esse é o mundo que Pietro Dante utiliza para suas invocações? Não. Para suas invocações no plural? Não. Terceira, Jaqueta Vermelha e a Boba também se encontrava por ali? Jaqueta Vermelha? Não. É estranho a Esqueletiza cantar a mesma música que a Boba, né? É algo pra gente anotar. Coitados, não foram convidados pro baile. O baile era... Olha só, a gente vai tratar disso depois ainda. O baile era de formatura do 3º ano. Quem participa? Alunos do 3º ano e pessoas que foram convidadas por alunos do 3º ano, além de professores e funcionários. Então tem gente que estava nessa festa e não tá, isso é do 3º ano e numa possível continuação no futuro não vai estar mais na escola. Outros, como por exemplo, o Cutulinho, que é citado rapidamente, ele é um aluno do 2º ano. Queria deixar isso registrado. Que na verdade não é segundo. A gente vai falar disso depois. Eu falo 2º ano, mas é o equivalente ao nosso 2º ano. Seria o 12º ano, porque a escola neste mundo vai até o 13º ano. Ela não pula, ela não para no fundamental e vai para o ensino médio. É tudo junto. Então o equivalente ao 2º ano é o 12º ano. É isso, desculpa. Vai fazer sentido um dia. Excelente episódio, como sempre, parabéns a todos os envolvidos, biscoitos e blá, 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 blá. E o resto vocês já sabem, kkk. Comentário aleatório. Você sabia que patos digievoluem para dragões? Não. Não digievoluem, não. PS, entrega pra Páscoa. Hora de descansar, dragão e soninho. E a regra é que a gente leu os comentários que estão acoplados. E o Jean Macedo colocou meu bingo e um gif de um homem jogando os papéis pra cima. Porque o bingo fala que o Jorge Marcos Santos Silva tem que ser o primeiro, né? E a Belo, a Fabiola, postou 3 sorrisinhos só. Tá bem. Mas assim, ele não foi o primeiro a comentar, mas ele foi o segundo. Então temos aqui o comentário do Jorge Marcos Santos Silva. Não vale pro bingo. Não vale. Ele já perdeu o bingo. Eu fico só realmente pensando em como bailes são tão bem difundidos até mesmo em outros mundos. Um bom dia, senhor Guaxa, chat, ouvir chinins e convidade, que sou eu. Oi. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Com você, Guaxa? Tudo bem. Spoilers! Como esperado, sem muitas teorias. Só quero saber se seria o mesmo mundo do Silvio. Ele é até citado numa piada, né? Sim. Vamos dizer sim. E se esses mundos sobre mundos que vão aparecendo, eles coexistem em cada universo, como outros fios que fazem parte de uma única linha, ou são espaços entre eles, podem ser acessados por outros universos? Bom, ponto. Não foi uma pergunta, mas ele responder. Ele é uma sombra sobre as linhas esticadas. Então, embora ele esteja centralizado numa linha, num ponto, ele acaba se espalhando um pouco por outros lugares. E claro, as personagens permanecem humanas ao término da história? Sim, todas permaneceram humanas ao final da história. Eu nunca fui muito de bailes, mas adorava os episódios de desenhos ou séries que tinham bailes, principalmente se eram de comédia. E fica a pergunta, você tem algo em relação a bailes também, senhor Guaxinim? Como educador, eu entendo. Por exemplo, eu não participei, a minha esposa, como professora do 9º ano, participou de uma reunião de pais para definir a festa de formatura do 9º ano. Eu, como educador, eu sou meio, assim, eu entendo a ideia do baile como um marco, como para incentivar o aluno do último ano a se esforçar e se formar de uma vez, mas eu não entendo exageros que acontecem às vezes, que acabam por excluir alguns alunos ao invés... por exemplo, quanto mais caro vai ser o baile, menos alunos participam. Então, às vezes... Eu não vou entrar na discussão agora, mas, assim, tem que ter um equilíbrio. É isso aí. Eu, em baile mesmo, eu participei da 8ª série, né? Na época, hoje chama o 9º, mas era a 8ª série. Eu gostava muito daquelas pessoas. Eu não participei do ensino médio, porque eu não gostava daquelas pessoas, em sua maioria. E eu participei da formatura da faculdade, porque era isso que esperavam de mim. Nossa, eu só tive a colação de grau no fundamental. Eu tive a colação e uma festinha no ensino médio, que a gente alugou uma casa e fez. E eu não tive formatura da faculdade, porque era da pandemia. Uns tristes. Ah, pô. Mas... Tu economizou. Pois é. Tu economizou. Mas continuando. Animadíssimo para a continuação. Por hoje é isso. Forte abraço a todos. Força e luz para todos nós e até mais. Até mais, querido. Um dado interessante. Na minha 8ª série, a gente foi num parque aquático chamado
Cascata Carolina. Cascata Carolina fica em Gaspar. As crianças em Gaspar, na formatura, querem ir a Florianópolis. Então, tipo, quem é daqui não valoriza o que tem aqui, e quem era de Floripa não valorizava o que tem antes, sei lá. Eu fui no parque aquático também no nono, com o meu professor de história. É legal. A água é bom, gente. A água é vida. Com tobogã é mais legal muito alto, eu adoro. Vamos lá, o próximo comentário é de Kafka. Olá, senhor Guaxinim, que sou eu. Convidade, que é a Bia. Chat e ouvintes, que é vocês estão ao vivo na twitch.tv/rpguaxa. E ouvintes é quem tá ouvindo editado isso depois. Tudo bem com vocês? Tudo bem com a gente. Eu já respondi pela Bia, porque ela respondeu antes. Primeiro comentário por aqui. Trouxe post batizado e vim avisar que tem alunos vomitando no banheiro e outros de pegação nas escadas. É, assim, que bom que não são os vomitando de pegação, né? Ficaria um pouco constrangedor. Assim, tem uma divisão lógica que eu acho importante manter. Achei que seria um episódio de terror e fui pega de surpresa com essa deliciosa história de Sessão da Tarde, Team Sangria. Assim, a ideia era essa. A ideia era ser um episódio a fingir que era de terror e ir para uma Sessão da Tarde. Pergunta. A professora é a irmã do Silvio Morte? Sim. Pelos meus cálculos, somando tudo, narrador, jogadores e edição, foram 279% do episódio. E as vozes dos NPCs foi mais 153%. Eu tenho 5.427 coisas boas para falar sobre, mas não sou bom em organizar as ideias. Olha, uma borboleta. Do que eu tava falando mesmo? Enfim. Acompanho o RP Guaxa há menos tempo que eu gostaria. Conheço desde o lançamento, mas demorei a começar a ouvir com regularidade. Sorry. Só tenho a agradecer pelo conteúdo incrível. Me tornei madrinha em janeiro e tô amando o lugar quentinho que é a taberna. Recomendo a todos vida longa e plena ao RP Guaxa. Muito obrigado, querida. Muito bom. E a próxima é a Marcele Rey. Ela fala: olá, mestre Guaxa, convidade, ouvinte nins e chat. Trago biscoitos mofados diretamente do mundo dos pesadelos para premiar esse episódio maravilhoso. Nossa, mofado, amiga. Meu Deus. É porque é monstro mofado. Ainda bem que eu fui instruída a não comer naquele mundo. É verdade, é verdade. Fiquei chocada na hora do acidente que as meninas sofreram com a professora. Tive até que parar o trabalho para me recompor depois disso. Minhas teorias para hoje são pontuais. 1. Esse mundo de pesadelos e essa Monster High é A. Culpa da Nick? Não. B. Tem relação com o Inferno dos Pactos? Não. C. Linha vazia? D. Não. Descubra. É isso. Por aí. É uma explicação. A explicação é mais simples. É a linha das coisas absurdas, né? E é uma linha que o pesadelo das pessoas criou aquele mundo. Ou aquele mundo criou o pesadelo das pessoas. Isso ainda é debatido. 2. O Garoto Corvo e a Garota Aranha são os mesmos que já surgiram em outros episódios, como o Corvo, o desaparecimento de Dylan? Não. Mas talvez o medo dessas criaturas fez eles surgirem no mundo dos pesadelos. É o mesmo lugar de onde veio o monstro que não é monstro do episódio, o monstro. Sim. Temos um sim finalmente. Acho que por hoje é só. Lembrem de beber uma aguinha. Boa noite. Boa noite, querida. O próximo comentário é do Pedro Alvim. Ele coloca: olá, Guaxa ouvinte, Guaxonvidade, que é a Bia, e claro, Grande Guaxa. Grande Guaxa é porque a câmera me engorda, gente, é isso. Quando vi a descrição e o começo do episódio, achei que seria dark, cheio de mistérios, e que surpresa agradável, quando na verdade foi fofo. Lembrei bastante do Monster High, enquanto ouvia o colégio. O conflito, a festa dos monstros, para mim daria um episódio fácil do desenho, que deixou ainda mais divertido. Imaginei a sangria como a Draculaura. Pô, tu sabe os nomes, cara. Eu já assisti com a Malu, mas não lembro o nome. E ficou muito bom na minha cabeça. KS. KS é a coca pequenininha. Eu acho que é. Garrafinha. Mandei o episódio pra minha namorada, que é apaixonada em Monster High, e ela simplesmente amou. Principalmente porque também pensou nas personagens da aventura como se fossem as do desenho. Parabéns a todo mundo que participou e ficou muito bom. Acho que por hoje é isso. Até mais pessoas. Querido Pedro Alvim, próximo episódio, manda pra tua namorada. Tranquilo. É tudo que eu vou dizer por enquanto. A Fabiola postou a Dracolaura aqui, que é uma menina muito magra, um desenho, né? Usando um vestido de saia rosa e por cima o vestido é rosa com detalhes de coração e laços pretos, coração azul e laço preto. Ela tem uma saia por cima do vestido que lembra um pouco uma asa de morcego preta. E ela tem os frufrus no pescoço. Ela tem um cabelo rosa e preto, preso em duas tranças assim bem comprido. E ela tem um tênis salto alto
rosa com um laço Sim, azul. maravilhoso. Só uma correção que não são transas, são Maria Chiquinha. É, Maria Chiquinha, é verdade, trança é quando é trançado. Desculpa. Bom, o próximo comentário é do Pedro Peron, que eu acho que eu falei Peron certo. Olá, Guaxa e Guaxa amigos. Tô muito feliz de ter me tornado padrinho. O povo da taberna é massa demais. Venham se tornar padrinhos também. Eu concordo. E sobre o episódio, só tenho a dizer que foi incrível como sempre. E como comentei no grupo de spoiler, pensei que seria super aterrorizante com esse início, mas foi mó de boa. Por fim, parabéns às jogadoras, o editor e o Guaxa pelo episódio sensacional. Um beijo e um abraço pra vocês. Logo abaixo comentou o Vendraco Horda. De fato, a taverna é incrível. Cola aí que vocês vão amar essa galera. Obrigado. O próximo comentário é da mãe do Theo. Olá, queridos. Essa semana está muito corrida pra mim. Passa pra mandar um beijo mesmo. Beijo, mãe. E o Pandeiro, o gato malandro, comenta. Beijos, dona mãe do Theo. Pegou um comentário bom, hein? Bom, então o próximo comentário é o Bar do Petis. Bom dia, boa tarde, boa noite, Guaxa Humanidade. Vim agradecer pelo maravilhoso episódio com essas jogadoras maravilhosas e com essa edição sempre formosa. Me aquece o coração ouvir todas as vozes e me sentir amigo, mesmo que distante, dessas pessoas espetaculares. Respondendo em 2 comentários para que em ambos leiam um pouco das minhas palavras. Eu ia ler tudo, poxa. Já que isso não foi considerado roubar. Risos. Contendo novamente o título escondido. Parabéns por descobrir o segredo, Guaxa. Ele quer que você leia o segundo. Vamos lá. Ele escreve no próximo comentário. Ouvindo no ônibus uma história no ônibus. Bobo como essas mulheres, umas corajosas e outras alegres. Alegorias de monstros fortes, feitos de pedra ou parecidos com a morte. Invisível e furtiva, uma vampira apaixonada. Linda e sedutora, uma jogadora foi fisgada. E cheio de danças e amores, se conclui o baile dos horrores. Nossa, muito obrigado, bom. Bado. Incrível como sempre. E se alguém quiser pegar, né, a primeira letra de cada estrofe forma baile. Muito bom. Logo abaixo vem novamente o Draco Horda. Vem, né? Vem, Draco Horda. Só para confirmar as palavras do mestre Guaxa. Oculto pelo áudio atrás daquele ônibus Patuvi, ou Patuvê, não sei. Ajusta seu óculos fundo de garrafa enquanto analisa teu algoz, corvo. Uma vez adquirido informações suficientes, o Pato V abre 2 longas asas dracônicas e parte enquanto se transforma por completo. Tá, é assim, o Pato V é um pato que vira dragão. Tá. É porque ele colocou 2 S, aí eu já pensei que fosse um som de I, mas tudo bem. Não sei, assim... ok, eu já acho o pato o problema suficiente, um que vira dragão é mais complicado, mas obrigado. Talvez eu aproveite esse personagem um dia. O próximo comentário é do Rafael Andrade, ele coloca: bom dia, boa tarde, boa noite, Guaxa Humanidade! Amei demais o episódio e adoro quando é leve assim, mas sempre com uma tensão de leve. Que a qualquer momento tudo pode dar errado. KKKKKKJ. Eu deixei as teorias para os teóricos de plantão. Nós gostaríamos muito de ver essa linha novamente aparecendo em outros episódios. Sinto que dá para tirar muitas histórias desse lugar. Mas vou deixar apenas uma pergunta. O quão famosa é a música da Boba, Ciranda a Bailarina? Sempre que escuto essa letra já me sobe um arrepio e fico mais atento com essa voz hipnótica e encantadora. É uma música bem conhecida, né? Eu acho bacana. Realmente, quase matou as players nessa hora que você cantou, talvez. Talvez. A Fabiola responde o Rafael. Né? A gente ouve a música e já fica arrepiado. Exatamente. E seria meu segundo episódio com essa música, né? É verdade. Bom, o próximo comentário é do KKKJ. Corvos! Exclamação, 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 11, exclamação, exclamação, exclamação. Logo embaixo vem o Vendraco Horda comentando com emoji de olhinhos. Pra piorar essa loucura toda, o Maré Turbo Motor Retificado comenta: sinistro! E aí chega quem? O Tô Desistindo. Tu acha? Não desista, meu querido. Tipo, essa deixa. Veio do além mundo dos sonhos, onde nada é real para perguntar. Onde foram parar os sonhos? Z75, onde está você? Paper, Adam, Loreane, cadê vocês? Onde estão, Guaxa? No Natal, normalmente. Largando um pouco o personagem de lado, o que é necessário para doar sangue? Estar vivo, ter 18 anos ou mais, pesar mais de 50 quilos, dormir bem na noite anterior e não ter álcool no organismo. Para mais informações, procure o centro de doação de sangue mais próximo de você.
Não faço doação de sangue Muito bom. há alguns anos por motivo de oscilar o meu peso, geralmente abaixo dos 50 quilos. Pretendo voltar a fazer ainda esse ano. Voltando ao personagem, não desistam. Sigam seus sonhos, talvez um dia, voltemos a falar do corpo. Valeu, Guaxate, Juvidade e ilustríssimo Guaxe. Obrigado, Todê. Próximo comentário é do José. Assim, ótima mensagem, né? Quem puder, doe sangue. Eu acho que eu posso porque eu tenho um pouco mais de 50. Eu doei já, logo depois do carnaval, porque eu não bebo no carnaval. José Carlos Eiras comenta: saudações, mestre Guaxa e toda guaxairada. Tudo bom? Tudo bom. Gostei muito do episódio. As jogadoras Shelly, Agatha e Bia arrasaram. Dúvidas? Não entendi quem era a mulher de cabeça pra baixo. A princípio eu achei que era a professora. O nome desse episódio é diferente do que você falou no final. Então eu não entendi quem era a Mary Jane. Ah, é a personagem da Agatha. Tá presa numa teia de cabeça pra baixo. Porque sim, eu coloquei a Aranina, que é a menina aranha, pra ser o par dela no final. Assim, porque embora a personagem tenha medo de aranhas, e agora ela esteja sofrendo um tratamento de choque, eu sei que a jogadora queria uma loucura assim. E como a Sangria acabou ficando com a Shelly, foi tipo um namoro de consolação. É isso aí. Então o próximo comentário é do Pandeiro, o gato malandro. Eu estava obcecado. Passava 80% do meu tempo falando na Sangria. E os outros 20% eu ficava torcendo para alguém falar nela, só para eu poder falar mais um pouco. Adorei o quote. Deixa eu dar um recado pro Pandeiro. Antes desse episódio sair, eu gravei mais 2 episódios com a Sangria. Nossa, meu Deus. Prossiga. Boa noite, Guaxa e todo mundo. Dessa vez, não cacei nenhum bichinho. Obrigado. Mas eu posso dividir um pouco dos meus petiscos, pois foi um ótimo episódio. Estou encantado com a Sangria. Adoraria ganhar um carinho da vampira na minha pança careca. Meu Deus, pança careca. Eu a amei, não a vi como uma vilã. E, inclusive, acho que foi apenas uma adolescente tentando não ser descoberta por ter feito alguma besteira. E não é uma motivação ruim não haver rei e rainha do baile. Só não foi lá muito bem executada. Dito isso, dedico a querida uma clássica nacional. Doce Vampiro, de Rita Lee. Gente, olha só, eu tive medo da Sangria. Porque assim, o Guaxa ia aparecer com aquele urso que quase comeu a mão atrás da Agatha. Eu fiquei com medo de todo mundo depois disso. Eu acho o fofurinha é maravilhoso. Poxa, tadinho nada, ele quase arrancou os dedos da Ásia. Enfim. Ele também volta um dia, gente. Queria deixar registrado. Continuando. Mas fugindo um pouco do foco, fico muito feliz que a nossa amiga lagartixa doméstica barbuda tenha voltado para o nosso parquinho. Espero que volte a se divertir com a gente e que não se sinta acuada novamente. Com carinho e malandragem, Deiro, o gato. Logo abaixo, a Fabiola também comentou: além de ser uma vampira sedutora, ainda tinha a voz da Wicked Mel. Não tem como não se apaixonar. É verdade. Eu perguntei pra várias pessoas, eu fiz várias discussões, quem poderia ser a Sangria. E no fim a gente chegou a um nome, a uma mulher, Mel. Muito bom. Assim, levei fé? Não levei fé, porque eu sempre vi a Mel como uma criança fofinha. Mas as pessoas estavam certas. As pessoas conheciam um lado agora da Mel que eu não conhecia. Guaxa. Próximo comentário é do Ricardo Nespoli. E ele coloca: fala Guaxa, Juvidade, que é a rebelvidada, e Guaxarada toda. Passando aqui apenas para citar 2 referências que passaram desapercebidas nos Codovestos. Até porque não deve ter sido a referência. Risos. Monster High e Friends. Vamos por parte. Monster High, sim, eu assisti alguns episódios, mas, sim, não lembrava o nome de ninguém e tal. É uma influência. Pro segundo episódio que eu gravei neste universo, eu usei Monster High como referência, inclusive, no texto introdutório. Friends, Rachel Green, a culpa não é minha. Eu vi pouquíssimo Friends. Foi, como eu comentei, todos os nomes de NPC eu pedi pro chat GPT me dar. E nome de professor ele me deu esse, e eu peguei sem pesquisar. Então é só coincidência. Ou o chat GPT gosta de Friends. É uma opção. Enfim, nada muito a falar, além de reclamar, mais uma vez, o quanto amo a voz da Agatha. E a Agatha, por que não? É verdade. Também dizer que pretendo passar aqui mais vezes, quem sabe se torna uma rotina. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, Ricardo. Por favor, venha mais vezes, você é sempre bem-vindo. Isso aí. E o próximo comentário é do Luan Gaetano, que traz aquele: o temível ver mais.
Mas não sei se conta pro bingo, porque não fui eu. Calma que você vai chegar, querido. Calma. Tá, vamos lá. Tirando da bailarina. O Guaxa acha que temos medo de corpos, ônibus escolares e até de uma IA que vai acabar com o mundo em algum futuro próximo. Mas na verdade, o maior medo do Guaxaverso é a boba te visitar de noite. Ou não. Francamente, eu adoraria. Assim, Luan, eu também. Eu conheço pessoas que gostariam também. Sangria, boba, a própria Aranina. Eita, revelações. Começa agora mais um comentário do fã do Caio e da sua rede de dados sobre o Guaxaverso, incluindo a playlist de músicas. É isso aí, a playlist é muito boa mesmo. Bom dia, tarde ou noite. Se bem que os dois últimos não combinam com isso, para todo o Guaxaverso observável e para o Marcelo Guaxinim. Queria agradecer pelo episódio e dizer que a Shelley não errou quando disse que o Atributo 4 era o melhor. Acho que do ano, esse foi o primeiro episódio sem falhas a rolar dados. É verdade. No caso, sem falhar toda a rolagem. Imagina errar a rolagem e virar pedra ou se apaixonar por uma vampira. Prejuízo brabo. Fora isso, simplesmente adoro a temática de bailes de colégios. Tudo tão mágico e feliz. Adorei ouvir o episódio. Já pode pedir continuação? Então, assim, duas coisas. Primeiro, a Shelley passou no teste pra resistir a se apaixonar pela vampira, mas depois escolheu se apaixonar pela vampira. Queria deixar registrado esse fato. Mas aí foi uma escolha, ela não foi compelida a isso. É verdade. Que é o jeito certo É o jeito certo, não domine a mente das pessoas. Exatamente. Fica aí o disclaimer. Teremos continuação? Sim, mas não com essas jogadoras. Infelizmente. Queria fazer breves comentários sobre os episódios anteriores, que eu perdi a chance de comentar. Vai lá, Guaxa, agora você tem que isso tu tá roubando. Tem que puxar aí a memória. Eu acho um absurdo perguntar de episódio anterior, pelo amor de Deus. Vamos lá. Curioso como em 5 nenhum player percebe a ordem de contagem que rola. Começa com a 5 e vai até a 1. Porém, uma bomba sempre vai até o 0 em uma contagem. Faltava algo ou alguém nesse mecanismo, que no final era o 6, era a 6-0. Para quem entendeu que ela foi a primeira a se rebelar e a última a se revelar, finalizando a contagem assim como iniciando ela. Profundo. Então, assim, eu quando pensei a aventura foi nessa linha mais ou menos que eu pensei, mas é óbvio que no calor do momento, recebendo a informação, sem tempo para pensar muito, enquanto tiros voam e coisas explodem, é mais difícil, né, gente? Febre da Lebre é, como carinhosamente parafraseando a Isabela Boscov, é inovador e revolucionário? É. E durante aquela 1h30, cria ali para você um lugar tão aconchegante, tão reconfortante, tão capaz de destruir a sua fé em grandes empresas e reconstruir a sua fé na humanidade, que não tem preço. Juju Alive. É verdade. Oi? É verdade, tô só concordando. Juju Alive, sem comentários. Eu odeio bonecas que falam e facilmente cairia no soco com uma caso ela apontasse um caco de vidro para mim, onde já se viu. Acho justo. Olha, não sei, hein? Não sei. Perigoso. Ele continua no outro comentário. Fun fact de alguém lerdo. A vampira não aparecia nas visões porque basicamente o orbe era um espelho. E seguindo a lógica de vampiros, ela nunca apareceria na frente de um espelho. Eu dei um mini berro quando pensei nisso, me desculpe, kkkkkkkk. E aí... É verdade. Quando li isso, porque não é verdade. É sacada. A Fabi também complementa. Olha só, 3 emojis surpresos. O próximo comentário é dele, que a gente tava falando mal antes da live começar. Ele comentou aqui também. Ele não comenta só no SciCast, ele veio. André Trapani, por sinal, quando eu penso assim em talvez fazer uma... vamos lá, gente. Teve um episódio do baile, vão ter 2 episódios na escola, onde os jogadores são alunos, fica já o spoiler. Foi gravado antes do episódio do baile sair. Eles interagiram com vários NPCs que vocês viram, sem fazer ideia de quem eles eram. Tipo, porra, vocês vão entender quando ouvirem o episódio. Vão dizer, pô, mas eles não sabiam que fulano ia fazer isso? Ou que a fulana ia fazer isso? Tipo, não, porque eles não ouviram o episódio original e eles não conhecem as pessoas. Então já ficou aviso. Quando acabar essa duologia, né, dessa trilogia de sendo 2 grupos de jogadores, eu penso em talvez, se o pessoal gostar, né, dessa próxima duologia, em mais episódios neste mundo
Talvez contando algo do primeiro ano, talvez contando algo da universidade. A gente vai falar sobre isso no futuro. Mas pessoas que eu penso em chamar, porque eu sei que gostam muito disso, e que não estão nem nesse episódio que tá a Bel, a Bel não, a Rebel, nem nesse episódio tá a Rebel, nem no episódio que vocês ainda vão ouvir, é André Trapani e Tiki. Dito tudo isso, vamos ler o comentário do André Trapani pra ver se eu me arrependo disso. O Tiki, pô, ele não tá aqui, né? Já fica a observação. O motivos pra cortar, né? Vamos lá. André Trapani. Guaxinins, pessoas e outras criaturas que habitam a seção de comentários. Que episódio bom! Não sei se é o Guaxa ou meu gosto pessoal, falei que o gosto pessoal dele era disso, mas os episódios adolescentes são bem bons e esse trio ficou demais. Nos papéis. Vale dizer que a Agatha sempre incorpora muito bem os personagens adolescentes, porque a Agatha, ao contrário de mim, que sou um velho, a Agatha é uma adolescente. Idade, Guaxa, calma. Enfim, a Agatha é uma adolescente, a Ju mais ou menos, a Bia é uma adolescente, quer dizer, a Bia já é mais de idade porque ele tá problema com o Jean. É isso. A Shelley é uma jovem adulta. Enfim, vale dizer que mestre, editor e jogadores deram não só um baile, mas 2. Fico aqui os meus parabéns de fauna de biscoitos, é isso mesmo. É isso mesmo? Não sei o que ele quis dizer com isso. Muitas referências, hein? Confirma pra mim, pra você não falar que eu tô só afirmando. Iruma, sim. Não só os monstros querem provar os humanos, mas a professora que controla a água. A professora que controla a água foi só os jogadores pediram. Tem como jogar água em tudo? E a gente só resolveu ali. Mas sim, Iruma é a minha maior inspiração. E tu vai sentir isso mais ainda no próximo episódio. Que sai semana que vem. Vandinha. Sim, Vandinha é uma inspiração. Eu adorei o seriado. Tem minhas críticas? Tem minhas críticas. Tem seus problemas? Tem seus problemas. Mas, é muito bacana. Eu gosto muito daquela menina da Ortega. Então inspirou sim. Homem-Aranha, apontando pro Homem-Aranha, quando alguém começou a cantar a música da bailarina, mesmo que acabou não sendo a boba. Na verdade, assim, o Homem-Aranha, mas sim no sentido do filme, né? Cobras Roxas mais convite de casamento, assim, se passa depois, bem depois, nessa linha, né? E no mundo de pesadelos. Mas sim, Cobras Roxas, convite de casamento, porque o Silvio é citado ali. Não, o Silvio não é universal. Ele é desta linha. A Viajante Exilada do Xerife? Não lembro, juro. O Corvo, filho da mãe. Ele até arriscou. Os Órfãos, a Magia e o Jacaré Invisível? Os Órfãos, sim. PS, Guaxa, continua sendo foda fugindo dos sidecasts comigo. Risos. É verdade. Sempre que tem o André Trapani, eu fujo. Mentira. É porque, porra, eu gravo muito podcast, gente. Eu gravo Missangas, eu gravo RP Guaxa. Nem sempre dá pra gravar. E tem uns temas meio cabeludo, assim. Aí eu vejo que tem o André e digo, pô, tá tranquilo, eu posso faltar. O Serasa veio ao vivo, hein, Guaxa? Foi, porra. Vou cortar a ideia de chamar ele. É isso, mudou de estaca zero, pode chamar outras pessoas agora. Citou o Corvo, inclusive. Porra, perdeu mais pontos que o Tiki, que não tá aqui. Às vezes não tá no lugar é bom, porque tu não perde ponto. Tu não ganha, mas deixa é uma boa lógica, realmente. É verdade. Vamos lá, o próximo comentário é do Henrique Moriancumer dos Santos. Eu acho que é Santos, mas não coube. Prazer pra todo mundo, RP Guaxa aí. Sou o Henrique, essa é a primeira vez que comento aqui. Escutei os últimos episódios por referência de um amigo, César. Ele falou que é conhecido aqui por isso, e colocou entre parênteses o Pato V. E depois ele colocou o emojizinho de tipo dando de ombros. Não entendi nada, mas ok, kkk. Então, a gente também não entendeu, não entende nada, mas sabe quem é. Puxa, projeto maneiro. Amo RPG, admito que curti a ideia. Ele colocou 2 emojinhos felizes e de boas. A propósito, passou batido, mas não desapercebido. Abre o olho em penoso e colocou emoji de olhinhos. Traga para o corvo, emoji de dragão e soninho. Obrigado, eu tenho medo de vocês. O próximo comentário é do Narciso Parreira, que estava no Filho da Mãe. Ele comentou 2 vezes? É o mesmo comentário? O comentário dele saiu 2 vezes. É porque ele estava no spam. Ele tava no spam e daí eu tirei do spam. Caramba, eu te odeio, Narciso. Vamos lá. Eu leio o primeiro ou o segundo? Tá literalmente igual. Tá igual, né? Mudou uma coisinha ou outra, né? Eu vou ler o segundo, porque foi o último que ele fez, provavelmente. Vamos lá. Narciso Parreira. Ou Pareja. Não sei. Boa tarde, meus prossenídeos do coração. Boa tarde.
Adoro essas histórias goticômicas. Continua mandando mais dessas aí de vez em quando, por favor. Então, saiu uma agora que é a próxima e a sequência dela mais pra frente. Não sai agora. Embora tenha gravado antes, né? Ela vai lá pro mês de aniversário. Fica o aviso. Perguntas super importantes sobre esse universo. 1. Se o irmão da esqueletiza, Morte Silvio, é um funcionário público, quem leva as almas quando ele completa um quinquênio e ganha licença-prêmio? Imagino que a lei número 9.527, de 10 de dezembro de 1997, não afetou o estatuto da linha dele. Então não deve ter alterado ele para a licença-capacitação. Lembrando que a licença-capacitação ela é a critério da chefia e ela envolve ter alguém para assumir as funções do beneficiado. No caso, a Morte, como a gente viu no episódio das Cobras Roxas, ele tem funcionários que trabalham com ele, então existem pessoas para assumir a AFG quando ele estiver na sua licença capacitação, que pode ser tirada toda de uma vez ou em 3 parcelas de 1 mês cada. Continuando. Imagino que a chefia não deixe ele acumular muitos, pois com o tempo que ele está na ativa, se acumular, ele fica anos fora. Não pode acumular. Pela mesma lei que tu cita, ele tem que tirar os 3 meses que ele tem direito nos próximos 5 anos, e quando dá 5 anos ele ganha mais 3 meses, mas ele perde qualquer licença não usufruída. Queria deixar registrado. Continuando, desculpa pessoal que nunca fez concurso e que não sabe o que está fazendo. Eu boiei um pouco, mas tudo bem. Um dia tu vai estudar isso para fazer um concurso público, é horrível. Ou vamos lá. No meu caso, eu cheguei, inclusive, ao meu 10º ano de trabalho no dia 18 agora, que passou. Então eu tenho direito a 3 meses de licença capacitação. Ou ele ainda pode converter em pecúnia, vender as LPs acumuladas dele, como nos tempos áureos do funcionalismo. E quanto tempo até ele cair na aposentadoria compulsória. Então, antigamente ele podia vender, né? Mas como o Mendes falou, a partir de 97 ele não pode mais estar vendendo essas férias. Ele é obrigado, não é férias, né? Agora licença e capacitação. Ele é obrigado a usufruir ou perder. Perdi metade dos ouvintes, vamos embora. Perdi a Bia, inclusive. Vamos lá. Com quanto tempo... se ele pode se aposentar compulsória? Não, ele não se aposenta compulsoriamente. Mas assim, talvez existam outros esqueletos. Talvez um dia alguém tome o lugar dele. Talvez. Isso não vai ser abordado esse ano, eu acho. Pelo menos nesse semestre. O semestre está planejado, não tem nada disso. Com quanto tempo de serviço a esqueletiza conseguiu requerer a aposentadoria para descansar os ossos? Imagino que um pouco mais dos 62 previstos na 8.112. E ela tem redução de tempo por gerência de sala de aula. Sim, ela tem... um esqueleto tem tempo praticamente infinito de vida, mas, como professora, ela tem infinito menos 5 anos, que é o tempo que ela tem para ser professora, né? Ela se aposenta antes. A prof de educação física, novinho, esse já era humano. Era um monstro, literalmente. Agora que vocês sabem que a gente existe, quais os poderes dele? Ele tem planos de ter vindo para a Terra? Então, ela diz não literalmente, né? Porque ele não é um monstro. Ele é um humano monstro. É isso. Os poderes dele não podem ser ditos nesse horário. Eita, pega. Vamos lá. Bora convocar uma greve para igualar a carreira do Magistério Tecnológico Federal com a carreira do Magistério Superior. Eu posso levar taxas e ancinhos. Então, eu sou técnico administrativo. Mas vamos lá, eu conto com vocês. Acho que por hoje é tudo, Forcelões. E ele mandou o escudo do Centro Esportivo Forcelões. Tá bom. Esse comentário foi difícil de pegar. Eu tenho medo das pessoas. Ele citou leis do Serviço Público Federal. E aplicou, e ele supôs que a Morte é servidor federal. E não é uma esfera acima. Bom, o próximo comentário é do Giovanni Carnevale. Tem que ler devagar, porque assim como eu acho, às vezes é difícil, né? Meu, que episódio show demais. Um baile no submundo. Uau. Observação. Recadinho pro Corvo. O Bárbaro aqui vai guardar os machados para a Páscoa. Vou te dar uma trégua, Corvo. Pausa dramática. Desta vez. A horda pede descanso. Então, como faço parte, tenho que obedecer. Uf. Os caçadores de corvos respeitam a quaresma. Interessante. Interessante e oportuno, não é mesmo? No mundo de monstros, quem não podia faltar o comentário aqui é a sereia amiga. Olá, querido Guaxa. Guaxa Novidade e olá a todo o Guaxa Clã. Olá, querida. Que episódio incrível. Parabéns a todos os envolvidos e parabéns a quem fez as vozes dos NPCs, porque também ficaram incríveis. Amei a voz da Sangria, mais uma fã da Mel, que deixou com ar ao mesmo tempo entediada e sexy.
E por falar em vozes, não posso deixar de comentar sobre a voz de Sereia da Agatha, que encanta qualquer um. Que voz incrível essa mulher tem. Ouvindo o episódio, isso é verdade, a voz da Agatha é uma voz encantadora. Assim, pularia no mar e morreria afogado? Não sei, mas é encantadora. Provavelmente sim. Ouvindo o episódio, tive uma sensação meio nostálgica, mas não tentei fazer ligação com nada. Até que vi alguém nos comentários citando Monster High, um dos meus desenhos favoritos. Apesar de eu ter imaginado a ambientação desse episódio mais dark como uma versão de Monster High in live action para os adultos que assistiam o desenho quando criança. Perguntas. 1. Não consegui fazer ligação entre esse novo universo com os outros, a não ser a referência da música da bailarina. Mas não imaginei que seria apenas isso uma referência. Seria essa linha do tempo que ainda não vimos? Ou isso tem a ver com a bomba? Tem a ver com a linha do Cavaleiros do Bicho, do High Power, onde está a morte polar. 2. Porque o garoto Corvo e a bailarina estavam brigando no início da aventura. Então, a gente vai falar sobre eles no futuro ainda. Me pergunta isso no próximo Guaxaverso. O que as garotas... Não esquece. 3. Porque as garotas veriam se tentassem usar a bola de cristal para ver algo relacionado à professora esqueletiza. Fiquei esperando elas fazerem isso. Depende do momento, o que elas pedissem para ver, mas ela é uma esqueleta tranquila. Assim, quando não estão ameaçando o trabalho dela. E talvez... É tudo que eu vou dizer por enquanto. No mais Fossiluz ficou só lembra do bueiro. Ótimo. Aquele bueiro que tinha todos bebam água. Eu queria água, mas não tenho. É isso. É isso. O próximo comentário é do André. Meu Deus, eu não sabia que precisava de episódio assim. Olá todos os guaxa-pessoas e seres mágicos, animais falantes inclusos. Eu espero que você esteja orgulhoso desse episódio. Eu amei de todas as formas e jeitos. Players, NPCs, tudo incrível. Eu só quero avisar que se um vampiro gato me pedisse sangue, eu dava. Eu só acho que alguma mulher vai falar sobre um fora que ela levou no dia do baile para um psiquiatra. Biscoitos com textura de pedra e sangria, com cheiro de porco para todos. Eu te amo, Projeto de Cthulhu. Ele volta e ele é incrível. Queria deixar registrado. Fernando Lobo. Atenção, que o sinal já vai tocar. Bom dia, diretor Guaxa. Professora convidada. Você é a professora, Bia. Oi, eu sou professora agora. Ok, eu gostei disso. E aluno chinins. Aqui é o seu aluno de intercâmbio preferido, o Fernando Lobo. O Fernando Lobo deve ser lobisomem, né? Talvez. Uhum. Ou o lobo do mar. Tem o lobo marinho, o lobo do mar, alguma coisa assim. Mas o lobo do mar é o lobo do mar. Ele não é uma espécie, ele é o lobo do mar. Então, mas é lobo, né? É porque a mãe dele era uma lobisomem e o pai um desses bichos do mar. Eu não lembro qual agora. Tipo um Kraken da vida. É isso. Aí ele nasceu lobo do mar. Legal. Acontece. Então pode duas raças de monstros diferentes gerar um descendente? Pode. E a gente vai falar disso depois também. Episódio incrível, como sempre. Quase que você faz o bingo nos clichês do RP Guaxa. Segue a lista. Clichês do RP Guaxa, tem clichês. Ônibus escolar, cheque. Foi intencional. Pássaro, cheque. Foi intencional. Floresta assustadora. Foi intencional. Guia amigável suspeito. Eu não sabia que era clichê. Situação aparentemente comum, elevada à 10ª potência. Isso também é normal. Adolescente, né? gente. Referência a referência a outros episódios, sempre tem. Circo, não teve. Hospício, não teve. Bom. Aliás, achei que o tal professor que foi expulso era o Mago Merlin. Mal posso esperar pelas próximas desventuras dessa escola. Já estou imaginando um intercolegial entre a High School Dream e a Magic Mage Academy. Não lembro dos nomes, então inventei eles. Ah, que bom, porque eu não lembrava desses nomes, não lembro de nenhum outro. A professora usa do seu laço familiar para que o funcionário público descumpra com o seu dever. Ainda bem que é ficção, né? É ficção. Te vejo no próximo semestre. Até, querido. Até. O próximo comentário é do Garcia. Boa noite, grande Guaxa, Guaxaovidade da noite e toda a tropa Guaxa. Me chamo Breno e acompanho o RP Guaxa desde o episódio O Monstro, que por sinal é um dos meus prediletos. Me diz mais um da Horda, acabei de ver lá embaixo. Ando protelando comentário aqui desde então. Só tomei coragem finalmente por causa dos meus amigos malucos que me convenceram. 2 emojis sorrindo com uma gotinha assim na testa. É a tropa do dragão. Tô percebendo isso. Grande Guaxa, parabéns. Projeto incrível. Vida longa ao RP Guaxa, ao Guaxaverso e vida longa à Horda. PS, trégua pro corvo. Emoji de dragão
e emoji de pessoinha dormindo. É uma galera que segue o Pato V e que respeita a quaresma. Ok. Próximo comentário é do Cronos. Ainda tentando entender por que não foi possível achar alguém invisível durante a organização do baile. KKKKK. E esse mago vai lhe dar um descanso. Corvo, trégua pro corvo, por hora, dragão, soninho. Socorro. Socorro, gente. Mas sim, a gente ficou muito encucada com essa ideia de ter uma pessoa invisível lá, né? Eu até cara, eu amei muito a ideia que a gente teve de colocar. A Agatha teve, a gente só embarcou. De fazer aqui, ó, releitura Sim. de Carrie Estranha. O próximo comentário é do Fernando Lobo novamente. Oi, gente. Voltei só pra dizer que o nome do Pokémon que o Guaxa mencionou não é Florete, mas sim Floete. Como otaku veterano que sou, não pude deixar passar essa, que era meu ponto extra. É contigo, Guaxa. Então, eu sempre chamei de Florete. Queria registrar. Tu fala Rayquaza ou Rayquaza? Não sei, vamos lá. Que outros tem? Tem um monte de Pokémon errado. Pokémon é como a gente lê como a gente fala como a gente lê, tá tudo certo, gente. Tipo... Tem o Pikachu amarelo, tem o Pikachu azul. Tem um monte de Pikachu. Exatamente. Essa seria eu. Bom dia, o Rafael Monteiro comenta. Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite. Bia, você é uma pessoa mais do dia, da tarde ou da noite? Pela vida adulta, eu sou do dia, mas eu prefiro ser da noite. Eu assim, eu gosto de gravar podcast à noite e jogar videogame à noite. Mas trabalho Pois de é, dia. eu gosto de escrever à noite. À noite flui melhor. Eu queria falar que essa aventura foi legal demais. Muito melhor do que muita escola de magia por aí. Coffee, coffee. É verdade. E a gente é transfóbico. Adicionalmente, quero comentar que a Mel, fazendo a voz vampirística, é a forma verdadeira dela. Tal qual um chefe de final de aventura. É quando ela atinge 120% do seu poder. Isso já garante meu biscoito. É verdade. Guaxu, editora de jogadores e as pessoas que fizeram as vozes foram 1003% do episódio. Porque vai inflacionando isso. Sem mais verborragia para não chamar o ver mais. PS. A aventura tem ligação com a outra aventura que tinha uma escola de magia, aquela em que as pessoas jogadoras precisam encontrar o posto de Chaco. Uma ligação bem fina, bem tênue, bem distante, mas tem. Isso aí. A gente falou dele, mas ele comentou, cara. O Tiki está aqui. Salve, salve, meu povo guaxinesco. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem. Que episódio delicinha. Aquela referência linda a Iruma, um clima meio Casa da Coruja / Monster High, e claro, o toque genial de nosso querido Guaxa. Sem mais comentários ou teorias, só elogios mesmo para todos os 150% envolvidos. Você não vai comer ninguém! Poison check. Verdade. Beijos e biscoitos de monstros Eu odeio azuis. teu namorado, tá? Ele nunca mais vai gravar no negócio. Então, se a gente não tivesse trocado daquele comentário duplo da mesma pessoa, eu como não assim se ia, tivesse tá? trocado o comentário duplo? Teve um comentário que a pessoa fez, que ela pediu pra, tipo, eu ler um, você lê o outro. Se eu tivesse lido os dois, tudo. eu iria esse também. Eu odeio o Jean e o Bardo. O Bardo daquele Bardo. Jean Macedo, boa noite, Guaxa, Guaxate e Guaxonvidade da noite, que deve ser a mulher mais bonita do mundo, se as informações que recebi previamente estiverem corretas. Estão corretas, sou eu. Humildade. Que episódio gostoso. É verdade, Jean. Você acertou. Que episódio gostoso de ouvir. Começou com um ar de vai ser terror igual o Homem do Terno Carmim e acabou virando uma mistura de Iruma com o Monster High. É isso mesmo. Muito por conta das jogadoras, que mandaram muito bem na sinergia e na interpretação. E que timão, hein? Rebel, Bia, Shelly e Agatha. Pelo amor de Nelson. Amei essas personagens do universo do RPG expandido nessas direções da sombra do mundo. Achei muito importante que no mês de março um episódio assim, com tantos outros, passa no teste de Bechdel, cujas regras para analisar qualquer trama, para quem não conhece, são: o filme tem 2 ou mais personagens femininas com nomes? Tem vários. Tem as jogadoras e tem NPCs também. A sangria, por sinal, sobrenome é Dracul. Não entrou no episódio, mas ficou registro. Elas conversam entre si? Porra, pra caramba. O assunto da conversa é algo que não seja homem ou assuntos relacionados a romance. Ainda que hajam muitos chips no episódio, entendi que o grande objetivo da aventura é organizar o balde e escapar desse mundo. É verdade. As regras surgiram em 1985, quando a cartunista Alison Bechdel fez uma tirinha ironizando os filmes da indústria hollywoodiana, em que sua maioria representava as mulheres de forma estereotipada e clichê. Parece simples, mas quando a gente coloca na ponta do lápis, percebe que a maioria dos filmes, séries e histórias de qualquer mídia não passa no teste. E muitas vezes, escrevendo nossos contos e histórias, somos levados pelo fluxo e acabamos não nos atentando a esses detalhes que fazem toda a diferença.
Uma das coisas que mais amo no RPG Watch é justamente o espaço que é dado intencionalmente a todos os jogadores e personagens maravilhosos que fazem tamanha diferença nas aventuras desde o episódio 1, isso é verdade. Mas vamos ao que interessa, que é deixar o divertidamente da raiva na cabeça do Guaxa mais louco que o professor Girafales com Chaves quando vê um ver mais. Aí ele risca tudo e coloca teorizar sobre o episódio. Esse vilão invisível do episódio me lembrou outro personagem de um outro episódio que tem conhecimentos mágicos e é conhecido por sua infâmia. Um tal de Merlin, que apareceu brevemente em RPG Watch 80, Os Alvos da Magia do Jacaré Invisível. Será que eles são a mesma pessoa? Será? É uma boa pergunta. Comentou-se no grupo de spoiler da taberna. Venha ser madrinho ou padrinho, você também, para teorizar conosco sobre qual linha se encaixaria esse episódio, inclusive pela menção a uma tal escola de magia no Oeste. Uma coisa que pensei em discutir com o pessoal foi que esse problema de estar ou não numa linha talvez não se aplique a esse episódio. É verdade, ele tá assim como no episódio que é citado essa escola de magia, o Merlin e tal, eles vão para outro lugar para chegar na escola de magia, né? Não é na linha deles. Ele continua. Segundo a professora esqueletiza, as meninas foram parar num lugar chamado A Sombra do Mundo, de onde vêm os pesadelos e onde são aprisionados os piores monstros. Seria a Sombra do Mundo o espaço entre as almofadas de um sofá que você, Guaxa, explicou certa vez sobre de onde vinha a boba? Talvez algum tipo de dimensão que está sob ou sobre todas as outras, com acesso a diversas realidades. Afinal, toda realidade tem seus pesadelos e monstros. Ela está centrada naquela linha mais fantasiosa, né? E acaba sendo influenciada muito mais por essa linha, mas essa escuridão, ela acaba cobrindo outros lugares. Então tá certo. Isso me leva a pensar outra coisa. A música que a professora esqueletiza canta talvez não seja no episódio à toa. E se esse é o mundo de onde vêm os piores seres, faria sentido a Boba vir deste lugar. Ou usar este lugar para viajar entre as realidades. Como já vimos, a Boba é capaz de ser invocada em diversos tempos e lugares. Sendo a professora esqueletiza e irmã de alguém muito poderoso, ela provavelmente tem conhecimento bastante amplo. E a Boba, sendo tão notória, faria sentido de ser grande fama entre os monstros que habitam a Sombra do Mundo. O quanto essa teoria está correta e errada, e quanto disso pode falar pra gente, Guaxa. Lá atrás foi perguntado se a criatura meio aranha que aparece lá no episódio de Onde Está o Dylan é a mesma da Aranina, e eu respondi que não. Embora, querendo ou não, uma influenciou a outra. Seja o monstro tomou aquela forma porque se inspirou num pesadelo, ou o pesadelo se inspirou no medo que as pessoas tinham daquele monstro. Acabou que o medo de uma criatura gerou uma outra. O mesmo vale pro corvo. Agora imagina, a Boba para algumas pessoas é só aquela criatura do circo. Para outras, ela é um ser assustador. Então, pode existir a Boba monstro em alguns episódios, e tem a Boba pesadelo, no mundo dos pesadelos, em que é simplesmente um reflexo do medo que as pessoas têm dela. Deu para entender? Espero que não. Acredito que alguns mistérios que queremos muito saber estão para se revelar em episódios futuros, e em breve, e talvez, sem a gente perceber, o Guaxa está nos levando cada vez mais para o lugar que queremos muito chegar em nossas teorias. E vamos saber que voltaremos a esse ambiente tão fértil. Mais 2 episódios, Jean. Mais 2 episódios neste mundo. O próximo episódio já é um deles, o outro lá pro meio do mês mais de aniversário. 2 por enquanto. Por enquanto, é o final que eu quero discutir para onde a gente vai. É isso, segue o baile e grande abraço a todos. Grande abraço, querido. Obrigado pelo seu comentário. Você fez um pouco de raiva no Guaxa, mas a gente aceita. A próxima é a Fabizinha, a Fabiola, que o Guaxa também chama de Belo. Que é o sobrenome. Eu sei. É questão de Fabizinha. E porque ela é bela Isso aí, também. pronto. Boa noite, Guaxa Galera. Ou Guaxaleira. Ou guaxaleira, né? A gente Guaxaleira. Só lembra de beber água e de comer os biscoitos, pois o episódio foi maravilhoso e deve dar muitos comentários. Vida longa ao RP Guaxa. Fui. Obrigado pelo comentário curto. Podia ser pra mim? Seria pra você. Porque o próximo comentário tem um ver mais. Olha que loucura. O próximo comentário é do Hamilton. Olá, guaxeres, guaxaceres. Olá, guaxaceres. Aprendi que é bom tom cumprimentar os guaxa presentes. Então, olá, guaxate, guaxa ouvintes, guaxa players, juvidade e guaxa master. Caramba. Aprendi também a fazer medidas em fencas e debs. Eu também. Até agora, nenhum atributo foi mais frequente do que meus jogos que o 4. Isso só me mostra o quanto tem gente inteligente neste lugar. É verdade. Demorei um pouco para chegar até aqui. Jogo RPG há um tempo. Tempo suficiente para ter jogado com o lendário livro branco do D&D. Eu não sei qual é o livro branco. E pesquisar sobre algo que eu ouvi falar
já está no caminho para um reforço da vacina da Covid. MacGyver, The King of Gambiarra. E acabar caindo aqui nesse podcast fantástico de paraquedas furado, sendo salvo por uma moça vestida de arlequina, que me segurou com uma chave de pernas pelo pescoço, enquanto sobrevoava meus pensamentos mais sórdidos. Meu Deus. Segurado nos ombros pelas garras de um corvo com um tórax humano, com aqueles olhos famintos, e me atirou direto em um deserto, com uma galera enlouquecida com tochas. Tá. Bom, hoje, muito tempo depois, e diga-se de passagem, ainda apaixonado pela bela moça de voz sedosa e surpreso com a estranha criatura meio corvo que juntos me cativaram, me salvaram e me mostraram essa nova realidade, onde é possível observar a inocência e a amizade, mesmo em meio às mais complicadas experiências criadas por um guaxinim, vem através dessa singela participação, singelo caramba, tem um ver mais, isso é gigantesco. Vem através dessa singela participação dizer que descobri muitos segredos interessantes nesse mundo. Vamos lá então às minhas dúvidas. Socorro, vamos lá. Agora que descobri que para se disfarçar em festas de não-humanos basta passar um pouco de barro nos olhos e parecer um guaxinim, me sinto mais seguro. Lembrando que a sangria, talvez porque ela provou o sangue, né? Ela sacou que eram 3 humanos. Pelo cheiro, ela sentiu o cheiro dos humanos ali. Aprendi a calcular dificuldades e prioridades usando guaxinins e gambiarras, onde atividades corporais têm minha habilidade nisso, ou maior, e atividades mentais e sentimentais, minha habilidade nisso, ou menor. Descobri também na minha vida real que o mal à sua volta acontece sim, mas não para fazer mal, e sim para provar a você que você é capaz de se desvencilhar dele com seus próprios superpoderes. Afinal, o que não te mata te faz mais forte. Não é mesmo, coelhinha? É verdade, às vezes morrem também. Escola de Bruxos do Norte, né? Sei, amo as Bruxas do Norte. Em particular, 4 delas, que são gatíssimas. Bem lembrado, episódio 1, as gatas saem do sul e vão pro norte. Interessante não ter nenhum caquinho azul de ovo na escola. KKKJ. Verdade, não tinha. Pelo menos no terceiro ano e nos convidados, não. Quem sabe um dia eu esteja apto a fazer teorias sobre multiversos, mas o teste de Turing não me deixa passar desapercebido quando eu digo que essas coisas existem. Não existem. Quem sabe você e eu tenhamos o mesmo problema existencial, amigo Guaxinim. É verdade. E ele continua. Não parece porque não coloquei as interrogações nos lugares certos. JJJK. Mas não se preocupe. Com o tempo corrijo isso. Tá bom. Hamilton, obrigado pelo seu comentário. E quem vem depois não é a Amanda. Não é a Amanda. Pessoa que... Não é... essa pessoa que não é a Amanda, né? Não é a Amanda, porque a Amanda, pô... veio puxar o saco da namorada. Ela só comenta... Ela não, a Amanda não é isso. É uma outra pessoa. Essa pessoa que não é a Amanda, ela fala assim... Vocês deveriam jogar Monster Prom, concordo. Tem uma o que é Monster Prom? Então, é um jogo de tomada de decisão daqueles de texto, sabe? Que você tem que, no fim das contas, conquistar um dos monstros a ponto de não levar um não na sua cara quando chamar ele para o baile de formatura. É tipo um date sim. Isso, só que é meio pesado. É tipo um True Love de monstro. Isso. Tá. Com algumas expansões, agora ele tá indo pro terceiro ou pro quarto jogo, quem sabe direito isso é a Agatha. Mas é bem legal. Mas ele é gráfico, assim, ele é um jogo com pessoas desenhadas. Sim, desenhozinhos. E não pessoas, monstros. Tá. Cadê? Eu perdi ela aqui. Ok, eu vou parar. Depois eu te mostro, eu acho. Não, tô tranquilo, prossiga. Tem uma medusa, um lobo da terra, mas tem uma menina peixe também. E um vampiro lá também. De bônus, você ainda ganha um fantasma e um demônio. Inclusive, o demônio é maravilhoso. Tem no próximo episódio. Gosto. Eu gosto tanto de ver a interação dessas 3, o roleplay divertido e como elas se deixam levar pela história. Ouvindo de novo, principalmente pela voz da Agatha. Olhinhos. Daqui até o final do ano, eu aprendo a música da bailarina pelo tanto que aparece nos EPs. Ha. Hashtag queremos mais da deusa. Todos queremos. Tanto as Amandas quanto quem é não é Amanda também. O próximo comentário é da Yui Akika, a menina que matou meu Pokémon. Olá, criaturas guaxescas ou não. Para o episódio se passa no mundo dos pesadelos, com ônibus escolar cheio de aves. Esse episódio foi muito fofo. No aguardo para ver mais desses pesadelos. Próximo episódio, 3 alunos novos entrando no meio do semestre e numa turma de monstros. Vai ser divertido. Aliás, nos meus e-mails recebi um aviso do Emosk. Afinal, a Emosk é o de Santa Catarina, acho que cada estado tem o seu, né? Que é o centro de doação de sangue de Santa Catarina. Acho que é um sinal, bora doar sangue, pessoal. É verdade, doe sangue. Doe sangue, o seu e o Akika, não dos Pokémon de seus amigos. Vemos
Acho que o Guaxa talvez esteja um pouco sentido com isso. Foi pessoal. Foi. Tudo bem, Guaxa, vai passar. A gente vai marcar essa terapia depois. O próximo foi o Caio Cruz, também conhecido como Caio. Olá, ótimo episódio como sempre. Guaxa jogadoras maravilhosas. Além do editor, massa demais. E acho que é só isso por hoje. Já teve muita teoria e eu tô morrendo descansado para escrever. Já tô ansioso de pensar que vou ter que ouvir mais de 1 hora de Guaxaverso com a cabeça explodindo de dor de cabeça. Carinha triste. Melhoras, Caio. Eu vou ter que editar, Caio. Agora é a coisa mais incrível que eu tava esperando. Vamos lá. Ilustrador artificial. Boa noite a todos. Uma história incrível. Jogadores Sensacionais é uma edição de primeira. Tudo isso resultou num episódio excelente. Vocês estão de parabéns. Mas não vou mentir não. Tava esperando mais do Corvo. KKKJ. Ele volta um dia. Mas não espera muito dele não, porque eu não gosto dele. Essa é a ilustração do episódio. Ele usa a inteligência artificial pra fazer o desenho, né? Tem a Aranina. Incrível. Melhor do que na minha imaginação. Tem o Menino Corvo. Eu imaginava ele mais... Emo? Mais assim... Porra, eu tenho um amigo chamado Pedro. Que é... Tem cara de Pedro. Eu pensei... Ele tem cara de Pedro. Cara, eu imaginei o Sandman. Aí tem as jogadoras, né? Muito Qual delas é você? Eu acho que é a terceira, a última ali de baixo. Morena. Sim. Tem as 3 jogadoras no meio. E daí, como ele imaginou, como a inteligência artificial imaginou, eu ia falar melodia do outro episódio. Como é que é o nome dela? É a Florete, que se julgaram pelo nome do Pokémon. E a professora esqueletiza, que tá melhor do que na minha cabeça também. Eu imaginava a professora esqueletiza mais noiva cadáver, mas essa aqui tá melhor. O da Shelly é o do meio, e daí por eliminação, o primeiro é o da Agatha, né? Que me lembra a Amanda. Pois é, realmente. Assim, não sei. Engraçado, né? Mas, assim como a comentarista lá de cima, não é a Amanda. Não é a Amanda. Só era a Agatha. Tem 7 comentários novos, vou atualizar Eu tô atualizando aqui. Eu atualizei a página. Tá, é porque... carregar mais comentários. Meu Deus, nunca tinha visto isso existir. Sabia, não? Eu tô apertando isso aqui toda hora. Tá, vamos lá. Lê o próximo, que não tem nada. Como é que eu estou... Mas descreve a imagem. Tô abrindo aqui ainda, calma aí. Eu não descrevi a imagem dele hoje, gente, porque é a descrição do episódio pra cada um dos personagens. Escuta o episódio, a descrição. Cadê? Felipe Xavier. Vamos lá, Felipe Xavier. Guaxa, seu lindo, um abraço. Tu é um cara sensacional. Agora eu vou abrir o GIF. Tá. É um GIF pequeno de uma menininha num jardim, assim, mais ou menos, empurrando um carrinho verde e com 4 guaxinins pequenos correndo atrás dela. Tá correndo em a menina... Sabe o que a menina falou, né? Não. Ela perguntou, tem a ver com o corvo? Aí veio a horda de guaxinins correndo atrás dela. Próximo comentário do Rafael Sochak. Próximo comentário do Rafael Sochak. Próximo comentário do Rafael Sochak. Que eu acertei de primeira, gente. Não é edição. Olá, Guaxa e Guaxa Humanidade. Espero ter chegado a tempo. Não chegou. A gente que é bonzinho. E pra não abusar, vou direto ao ponto. A esqueletiza irmã do Silvio? Sim. Sangria tinha sido planejada para ser a vilã pior, mas os dados ajudaram os jogadores? Não, a Sangria é um NPC com vida própria. Tem NPCs que eu penso, esse personagem vai fazer isso e aquilo. A Sangria, ela, tinha decisões que eu não queria que ela tomasse e ela tomou. E isso vai se repetir mais vezes. Ela foi o que ela tinha que ser. Esse mundo, por acaso, é onde está a boba? Como a esqueletiza conhecia essa música? A música, eu conheço e eu não conheço, quer dizer, eu conheço a boba. Mas tem muita gente que conhece Pato Fu. Pato Fu canta essa música. Provavelmente a Fernanda Takai conhece a boba também. Eu tô me perdendo nos argumentos, mas não necessariamente esse mundo não tem a boba, mas talvez tenha uma boba. Fica o registro. É dessa dimensão. É o multiverso da boba. É dessa dimensão que vem todos os monstros? Não. Mas toda vez que tu tem medo de um monstro, se muitas pessoas tiverem medo, ou alguém tiver um medo muito forte, ele existe lá. Se tu tiver numa linha certa, ou na linha do High Power, ou nas beiradas ali. Se sim, o Corvo também? Não. Você sabe que eu tô falando do Corvinho? Sim, não. O Corvinho existe. O Corvinho é outro personagem que eu gosto mais do que deveria. E que vai aparecer mais vezes ainda. Eu já tá grande esse episódio, vou parar de falar. Ele tem algo a ver com alguma criatura primordial? Se sim, qual? Não tem. E o que a esqueletiza disse sobre o professor de educação física? Ele realmente era um monstro literal? Monstros, então, à solta disfarçado na Terra? Tem monstros disfarçados na Terra? Tem. Mas no caso do professor de educação física, ele só era um monstro, sabe? Não um monstro. Abraço, Guaxa, você é demais. Que é isso, querido? Você que é. Sim. O Will só pode castor. A fotinha é um castor feliz dando um joinha. Maravilhoso.
Olá, primo Guaxinim, convidada e amigos do meu primo, todos que estão no chat e que estão ouvindo o podcast. Também sou podcaster. Olha aí, ele é um caster. Oh, meu Deus, eu vou parar. Sou apenas um castor que adora as histórias que meu primo Guaxinim conta. E sempre que possível, estarei por aqui para comentar, apesar que minha vida de construtor de barragens é muito corrida. Sou padrinho desde o episódio 103, mas comecei a ouvir a partir do episódio 100 e estou em dia com todos os episódios. Este episódio, o baile, foi tudo mais que o máximo. Adorei a história, a Shelly é maravilhosa. As outras participantes também, mas a Shelly é a Shelly, né? É verdade. As outras duas jogadoras que me desculpem, tá desculpado. Elas estavam antes de gravar, elas estavam, meu Deus, eu tô gravando com a Shelly. Guaxa, não precisa falar essas coisas. Pô, é sempre a mesma coisa. Só Sempre. que comigo foi tipo, eu tô gravando com a Shelly, tô gravando com a Agatha. Foi loucura, foi um surto esse episódio, gente. Quase fui levar meus andaimes para ajudá-los na preparação do baile, mas tinha prazo para terminar uma barragem pendente. E por falar nisso, já estou voltando porque estou atrasado na empreitada. Um grande abraço de Castor, de outro Podcastor. Um abraço a todos da Guaxa Humanidade. E obrigada por tornar minhas horas de trabalho muito mais prazerosas. Querido Castor, se tu comentar antes da live começar, pode citar o teu podcast que eu prometo dar uma olhada. O próximo comentário é da Kafka, que já comentou de novo. Meu Deus, por que você voltou, guria? Eu de novo, ela comenta. Esse comentário é só pra garantir uma quantidade grande de comentários nesse episódio. Não me odeie. Por que vocês se organizaram pra ter mais comentário? É porque eles não querem, Guaxa, que você beba água e que eu vá no banheiro, entendeu? Eles não querem que eu descanse, que eu jogue um pouquinho de dormir. Já é 10 horas, não vou poder jogar mais. Vamos lá. O Jean Macedo, que deve ser o culpado disso tudo, colocou: novo recorde de comentários atingido! Aí, smile de, sei lá, de comemoração. Alguém realmente não vai sair do freezer mais, nunca mais. Nunca mais. A próxima a comentar é a Rafa Malecheschi. Boa noite, Guaxa, Guaxa Chat, ouvinte Nins e oi, Bia. Oi, Rafa. Tudo bem com vocês? Aí vocês se perguntam, como é que ela sabe que ia ser a Bia? Isso vazou? Não, ela comentou na metade da gravação. Só não vou brigar com ela porque ela fez a esqueletiza e ela é maravilhosa. Passando aqui para deixar biscoitos com sangue de mentira para o Guaxa, as jogadoras e o Zorzal pelo episódio incrível. Amei a ambientação, uma vibe Vandinha e colegial meio dark. Um abraço, emoji de coração. Um abraço, querida. Próximo comentário de novo do Castor para fechar. Acabei de montar uma coluna de madeira aqui na barragem e só para deixar claro, adoro a rebelbia Agatha. Mas a Shelly é a Shelly, né? Ele veio de novo! Porra! Ele veio assim, pô, será que elas ficaram chateadas? Eu vou lá defender elas, mas vou botar a Shelly de novo em primeiro lugar. Um grande abraço, primo Guaxinim, todos que tenham uma boa semana. Não, preciso correr para encher as colunas para finalizar essa represa e já partir para a próxima empreitada. E daí ele botou um gif de um castor mascando chicletes. Quero agradecer a todos os novos padrinhos, ao Mário Rodrigues dos Santos, ao Anderson Pereira, a Josi Cláudia Gomes, ao Giovanni Carnevale Amadei, ao Sandro Lazari, ao Ricardo Santos, ao Mário César, ao João Pedro Moura Rodrigues, ao Sarracino, ao Pedro Vinícius da Silva Militão, ao Yuri Makorin Kozelinski, ao Lucas Chiram Ribeiro, a Mariana Martins e ao Gaetano Lua. Muito obrigado a todos vocês que apoiam esse episódio, muito obrigado a vocês que estão sempre aqui comigo. Muito obrigado a Bia. A primeira vez que eu tô aqui no Guaxaverso. No Guaxaverso, é verdade. Já foi convidada antes, eu tava mas doente, mandou o Jean no lugar. Eu tava doente. O que não é de bom. Pô, mas o Jean, eu podia falar com a Ju. Poxa, achei que se eu contato um pouco melhor, né? Foi tipo assim, se eu morrer, você não vai ficar com meus livros, você só vai gravar o Guaxaverso no meu lugar, tá? Só isso. Tá, não morra, fica o aviso. Pode deixar. Temos episódios a gravar. E fora que tudo, pô, tu é amiga da morte, ele não vai vir te buscar, pode ficar tranquila. Antes de encerrar, então, algumas perguntas. Qual é o teu atributo favorito? O 3. Qual o personagem que tu jogou, que tu mais gostou? A Tati. Inclusive, eu mandei... A Tati foi uma inspiração, né, de uma pessoa. Que eu conversei com ela esses dias. Eu falei, eu me inspirei em fazer um personagem. E ela falou assim,
Eu costumava jogar RPG de mesa, me manda que eu vou ouvir. Qual o teu NPC que tu fez favorito? Gabriel, não tem nem como pensar em outra pessoa. Personagem jogador favorito sem contar os teus. Ai, a Loriane da Jujuba. A Loriane maga da primeira aparição ou a Loriane gnoma? As duas, cara, não tem como escolher a Loriane. NPC favorito, descontando os que tu já fez? Eu tenho 2, o Jaqueta Vermelha e a Inteligência Artificial Deb. Com quem tu nunca jogou RPG Guacha, mas que já jogou RPG Guacha e tu gostaria de jogar? Ai, a Jujuba e a Deb. Bom, tá bom. Muito obrigado, querida. Obrigada. Muito obrigado a todo mundo que comentou. Quer dizer, obrigado não, vocês exageraram dessa vez. Um beijo pra vocês. Seja nosso padrinho. Faz lá uma ajudinha. Toda ajudinha é bem-vinda. O RPG Guacha só existe porque vocês estão aí. E o Guaxaverso só existe bem. Na verdade, o Guaxaverso não existe. Gravando. Gravando. Tá todo mundo com o microfone certo, né? Sim. Sim. Beijo, editor. Oi, Zarzal. Vamos lá, Zarzal. Vamos um episódio um pouco diferente dos últimos. Vamos lá. Eu me odeio por sempre usar a mesma música, mas eu gosto dessa música. Ai. Todo mundo tem. Como é que é? Procurando bem, todo mundo tem pera. Mas a gente tem que se apresentar, professora. E se a gente quiser conversar com eles? Mímica. Qualquer coisa que não gere um NPC. E passo as mãos no meu rosto, fazendo tipo umas olheiras, manchando bem os meus olhos, quase um olho de guaxininha, assim. Pra ficar menos humana. Achei um ataque pessoal isso. Só uma... Na verdade é uma homenagem, Guaxa. Obrigado, eu estou brincando. Poxa vida, que dificuldade. Guaxa, você não precisava cortar todos os NPCs, você podia só limitar, sabe? Não. Lá em cima tem mais um, eu prometo. Você sabe do meu histórico com gestos. De adivinhar gestos. O NPC que ia ficar ali, ele agora vai subir com vocês. Ela corta isso, Zorzal. Então eu levanto meu braço mais alto que eu consigo. E eu tô fazendo esse gesto aqui e a gata tá acompanhando, querendo pegar minha mão. Eu vou pro meio do ginásio e vou dar aqueles assovios. Que só uma jogadora de futebol sabe dar. E eu não sei. Eu falo, Lete! Então assobiu. Eu não sei assobiar na vida real. O Zorzal já colocou o segundo assobio fake, né? Zarzal, vai trabalhar nesse aqui, hein? Tem que chama, Zarzal. Existe um rapaz muito tímido que vocês viram muito pouco. E só agora procurando vocês viram, que ele tem a aparência, assim, a cabeça dele é de um polvo gigante, ele é bem alto, ele tem uns 5 metros de altura, mas ele está encolhidinho no canto, ninguém deu muita atenção para ele. Ele tem escamas douradas, assim, olhos bem grandes e verdes, é tipo um cutulinho, assim, e ele tá de terninho, assim, encolhidinho no canto, meio tímido com tudo que está acontecendo. Artistas, eu quero uma arte disso. Eu pego a mão da Ziza assim, tipo, me belisca um pouquinho, só pra me ver um negócio. Não, você pega a mão de quem? Tô sonhando ainda? Desculpa. Pego a mão da Jane. Então eu vou falar uma palavra antes de terminar de gravar. Bondage.